Olha só que interessante. O que um escravo hebreu lá do Egito Antigo e um neurologista ateu da Viena do século XIX poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta é uma obsessão poderosa, a de decifrar as mensagens secretas que a nossa mente cria enquanto a gente dorme. Para entender essa história, a gente precisa viajar no tempo, muitos e muitos anos atrás, lá para o Egito. Imagina a cena: o homem mais poderoso do mundo, o faraó, simplesmente não consegue dormir em paz. Ele está sendo atormentado por pesadelos, e não são sonhos quaisquer não, são sonhos tão estranhos, tão aterrorizantes que ninguém, nem os sábios, nem os magos do reino, conseguiam decifrar. E o pior, o destino de um reino inteiro dependia disso. Mas que sonhos eram esses, afinal? Bom, no primeiro, ele viu 7 vacas lindas, gordas, saindo do rio Nilo. De repente, aparecem outras 7 vacas, só que muito feias, magras, e elas simplesmente devoram as vacas gordas. Bizarro, né? Logo em seguida, o faraó sonha de novo. E a história se repete, só que dessa vez com espigas de milho. 7 espigas cheias, bonitas, sendo engolidas por 7 espigas mirradas, secas. Dá para imaginar o susto, né? Ele acordou aterrorizado, sabendo que aquilo não era um sonho comum. E aí já viu, né? Silêncio total no palácio. Ninguém sabia o que dizer. O desespero começou a tomar conta. Foi bem nessa hora que um dos servos do palácio teve uma lembrança. Uma luz no fim do túnel. Ele lembrou de um cara, um prisioneiro, esquecido lá numa masmorra, que diziam ter um dom especial para justamente entender sonhos. E foi assim que um escravo hebreu, chamado José, foi arrancado da prisão e levado direto para a presença do rei. Pensa na cena. O prisioneiro, ali, de frente para o homem que tinha poder de vida e morte sobre ele. José ouviu os sonhos com atenção e, com muita humildade, já foi logo avisando: olha, a interpretação não vem de mim não, vem de Deus. E aqui vem a grande sacada de José. Ele percebeu que aqueles 2 sonhos que pareciam separados eram, na verdade, uma única mensagem. Uma mensagem divina. Ele olhou para o faraó e explicou, de forma bem clara: as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas, isso significa 7 anos de muita, mas muita fartura. E as 7 vacas magras e as espigas secas? Bom, isso significava 7 anos de uma fome terrível, que viria logo em seguida. Mas o mais incrível é que José não parou por aí não. Ele não entregou só o problema à profecia, ele já veio com a solução, com um plano de ação. Ele aconselhou o faraó a escolher uma pessoa de confiança, alguém sábio, para organizar a coleta e o armazenamento de toda a comida durante os 7 anos de abundância. Porque assim, o Egito teria reservas para aguentar o tranco durante os anos de fome. O faraó ficou simplesmente impressionado. Tão impressionado com a sabedoria e a visão daquele homem que ele não teve dúvidas. Ele colocou o próprio José no comando de tudo. E assim, da noite para o dia, de um escravo, um prisioneiro, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele salvou o reino inteiro de uma catástrofe, uma virada de jogo inacreditável, tudo por causa da interpretação de um sonho. É uma história e tanto, né? Realmente poderosa. Só que ela parte de uma ideia central, a de que os sonhos são mensagens de Deus sobre o futuro. Mas e se não for bem assim? E se os sonhos vierem de um lugar completamente diferente? E se as mensagens que eles trazem não forem sobre o que vai acontecer, mas sobre o que já aconteceu, sobre o nosso passado mais profundo? Ok, então vamos apertar o fast forward na história. A gente vai dar um salto de milhares de anos. Saímos do Egito Antigo e aterrissamos na Viena do século XIX. Um mundo completamente diferente. E nesse novo mundo, uma nova era. E um novo tipo de intérprete de sonhos estava prestes a aparecer. Um que, em vez de olhar para os céus, olhava para dentro da mente humana. E esse novo intérprete era ninguém menos que Sigmund Freud, um homem totalmente da ciência, um ateu convicto que se descrevia, nas palavras dele, como um judeu sem Deus. Ele não teve uma criação religiosa e via a fé como algo a ser estudado, analisado, mas não como algo para se acreditar. E Freud chegou com uma ideia que, virou tudo de cabeça para baixo. Para ele, sonhos não tinham nada a ver com profecia. Eles eram, como ele mesmo disse, a estrada real para o inconsciente. Ou seja, eram mensagens que vinham lá do fundo da nossa própria mente, revelando nossos desejos mais escondidos, nossos conflitos e as chaves para entender o nosso passado. E aqui que a gente vê a diferença gritante entre os dois. De um lado, a gente tem José, que buscava uma revelação divina para prever o futuro de todo um povo,
Do outro, a gente tem Freud, usando a análise, a ciência, para revelar o passado de uma única pessoa. Um olhava para fora, buscando Deus, o outro olhava para dentro, para o nosso próprio eu, para o nosso inconsciente. Pois é, à primeira vista, eles parecem ser o oposto um do outro, né? O homem da fé contra o homem da ciência. Mas a história guarda uma daquelas reviravoltas que a gente não espera. Freud, o grande cético, tinha uma conexão muito pessoal e até direta com essa história religiosa lá do passado. E a prova disso vem do próprio Freud. Lá no livro mais famoso dele, A Interpretação dos Sonhos, tem uma notinha de rodapé, quase escondida, onde ele escreveu o seguinte, abre aspas, meu próprio ego acha muito fácil se esconder atrás de pessoas com esse nome, já que José foi um homem famoso na Bíblia como intérprete de sonhos. Fecha aspas. Gente, para e pensa no peso disso. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o cara que queria colocar a ciência no lugar da religião. Ele se identificava com o José da Bíblia. No fundo, ele se via como um José dos tempos modernos, sabe? Fazendo a mesma coisa, decifrando significados ocultos. Só que não mais para um faraó, mas sim para toda a humanidade. Então o que essa conexão tão inesperada nos diz sobre essa nossa busca por sentido, por significado? O que a gente percebe é que mesmo separados por milhares de anos, por culturas e crenças totalmente diferentes, esses dois homens estavam, no fim das contas, na mesma jornada. Vamos resumir. Para José, os sonhos eram um canal direto com Deus, mostrando um plano para o futuro. Já para Freud, os sonhos eram um canal para o nosso inconsciente, revelando os conflitos do nosso passado. De um lado, a gente tem a profecia. Do outro, a psicologia. No final das contas, apesar de todas as diferenças, os dois representam a mesma busca humana. Uma busca que nunca envelhece. A de tentar decifrar a linguagem secreta dos nossos sonhos. Não importa se a gente enxerga isso como uma mensagem de Deus ou como uma mensagem do nosso próprio inconsciente. Essa necessidade de entender as histórias que a nossa mente conta enquanto a gente dorme, ela continua aqui, mais forte do que nunca. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, né? De José Freud, a jornada para decifrar esses mapas da noite continua. E agora, essa jornada é de cada um de nós. Se os sonhos são mesmo mapas, seja do divino ou do nosso eu mais profundo, fica a questão. Que segredos os nossos sonhos estão esperando para a gente descobrir?